Fala, eu sou o Wellington do Responde Aí e vamos resolver um exercício sobre regra dos trapézios. Olha lá. Seja I igual à integral de 0 até 1 de e elevado a x dx. E olha o que o professor vai pedir para você. Calcule uma aproximação para I usando 10 subintervalos e a regra do trapézio repetida. Estime o erro cometido. E no item B ele pede qual o número mínimo de subdivisões de modo que o erro seja inferior a 10 a menos 3. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui no enunciado é que ele pediu 10 subintervalos, tá bom? Quando o professor falar pra gente de subintervalos, a gente vai pensar no Nzinho, tá bom? Do mesmo jeito que ele falou aqui, subdivisões. É sinônimo, tá? Subdivisões e intervalos. Vai ser o Nzinho, tá bom? Então vamos resolver esse item A, né? A primeira coisa que eu preciso é tabelar essa função do e elevado a x. E para fazer a tabela, eu vou precisar determinar o passo da minha tabela, tá bom? E aí, você deve estar falando assim, o que é esse b, esse a, esse n, né? Então, o b menos a vai ser o extremo superior da sua integral, o limite superior da integral e o limite inferior da integral. Então, isso aqui sai dos limites de integração. Tá bom? E esse nzinho aqui embaixo vai sair de onde? Vai ser o subintervalo ou subdivisões que o seu professor falou. Então, esse aqui é o seu número de intervalos. Tá bom? O seu professor aí falou o seguinte, né? Falou que a integral é de 0 até 1. Então, eu vou escrever aqui que h vai ser 1, que é o extremo superior, limite superior da minha integral, menos 0, dividido por 10, que são 10 subintervalos, tá bom? Isso aqui está dando um passo de 0,1. Então, eu vou escrever a minha tabela de 0,1 em 0,1, tá bom? Eu já tabelei essa funçãozinha aqui pra gente, e essa função tabelada fica desse jeitão aqui, tá bom? Então percebe que a minha tabela está com passo constante de 0,1 em 0,1, tá bom? E aqui estão os valores que eu fui substituindo, né, naquela função e elevado a x, tá bom? Como o meu passo é constante, eu posso usar aquela formulinha generalizada, que é a fórmula repetida, né? Então, olha lá, eu vou dizer que a integral de 0 até 1, tá? De e elevado a x dx é aproximadamente, beleza? H sobre 2, que é o passo sobre 2, que multiplica aqui, ó, a f de x0. Lembrando que o x0 é a primeira casinha aqui da sua tabela, tá bom? Esse cara aqui é o x0, essa aqui é a f de x0. Esse é o x1, f de x1, e assim sucessivamente, tá bom? Mais duas vezes quem? A f de x1 mais até a f de x9, no nosso caso aqui, tá bom? Então percebe que eu estou indo aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até sempre o penúltimo ponto, tá bom? Então é duas vezes do segundo ao penúltimo, tá bom? Mais a f de x10, tá bom? Substituindo valores nesse negócio, a gente vai ter o seguinte, né? Ó, passo sobre 2, então vai ficar 0,1 sobre 2, que multiplica 1, tá bom? Mais duas vezes, somando todos esses caras aqui no meio, ó, tá dando 15,399, beleza? Mais 2,718, que é o f de x10, tá bom? Se você resolver essa continha aqui, você vai encontrar que isso aqui está dando 1,71. Tá bom? E aí, ele pede para a gente estimar o erro cometido, né? E o erro é dado por essa expressãozinha aí, né? O limitante de erro, o máximo erro que eu estou cometendo é sempre n vezes, então o número de subintervalos, vezes h ao cubo sobre 12, vezes a derivada segunda da função no ponto de máximo. Então, eu estou integrando no intervalo que vai de 0 até 1. Eu vou achar a derivada segunda da minha função e nesse intervalo eu vou ver qual o valor máximo dessa derivada nesse intervalo, tá bom? No intervalo sempre que eu estou
integrando, tá bom? Então, olha lá, eu sei que a f duas linhas da função e elevado a x é aquela função gostosa de derivar que fica e elevado a x, não é verdade? Se você substituir aqui, ó, você sabe que qualquer coisa elevado a zero dá 1, mas se você substituir o 1 aqui no x, você vai ver que essa derivada fica máxima, né? Você vai ver que o f duas linhas vai ficar valendo 2,718, tá até tabelado lá, né? E aí agora eu já tenho essa primeira parte da minha continha, o máximo da derivada segunda. E aí agora é só substituir o resto, tá bom? Eu vou ficar então que o erro máximo cometido, né, o meu limitante de erro, vai ser 10 vezes, que é o número de subintervalos, vezes 0,1 ao cubo sobre 12, vezes essa parte aqui que eu já achei que vale 271, tá bom? 2,718. Resolvendo essa continha aqui, eu sei que o meu erro é sempre menor ou igual a 0,002265. Tá bom? E aí a gente já fechou o item A. No item B, olha lá, o seu professor pede o seguinte, né? Ele pede qual o valor mínimo de subdivisões de modo que o erro seja inferior a isso aqui, tá bom? Então, qual o número mínimo de subdivisões, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai usar de novo a formulinha do limitante de erro, tá bom? Eu já sei que essa parte aqui vai ser o quê? Vai ser 2,71, né? Acabei de fazer a continha ali. Então, o f duas linhas máximo vai ser 2,718, tá bom? Já guarda esse valor. E aí eu vou reescrever aqui, ó, vou dizer que o limitante de erro vai ser menor ou igual a n, né? H ao cubo sobre 12 vezes 2,718, tá bom? Só que quem é esse H, né? Esse H, a gente sabe sempre que H é igual a B menos A sobre N. Como eu quero determinar o próprio N, eu sei que eu vou ficar com isso aqui como sendo 1 menos 0, então é 1 sobre N, tá bom? E aí eu vou só substituir aqui, ó, no lugar desse cara, tá bom? E aí a gente vai ficar com o erro escrito assim, ó. Limitante de erro vai ser menor ou igual ao quê? N, que multiplica 1 sobre N ao cubo sobre 12 vezes 2,718, tá bom? E agora eu vou trabalhar com essa formulinha aqui, tá bom? Olha lá. Simplificando aqui, ó, o n com n, eu já sei que eu posso escrever assim, ó, 1 sobre 12n² vezes 2,718 é menor ou igual. Se esse cara aqui é o máximo erro e eu quero fazer com que o erro seja menor do que 10 a menos 3, eu posso reescrever assim, tá bom? E aí eu vou ficar aqui com 1 sobre 12n² menor ou igual a 10 a menos 3 sobre 2,718. Beleza? Se eu inverter os dois lados aqui, ó, eu fico com 12n², inverte o sinal da inequação, né? 2,718 sobre 10 a menos 3, beleza? Resolvendo as continhas aqui, eu fico com n² maior ou igual a 226,5. Tirando a raiz desse cara, você vai ver que o seu n tem que ser maior ou igual a 15,05. Percebe que a gente resolveu a equação do erro procurando o n sempre, tá bom? Só que eu posso ter um subintervalo de 15,05? Eu posso ter 15,05 intervalos na minha tabela? Não. Então o que eu vou fazer é sempre arredondar para o próximo inteiro se eu estiver fazendo trapézio, tá bom? Então olha lá, isso aqui vai ficar com n igual a 16 intervalos. Show de bolinhas, né? Fala aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.